Olá, está no ar o Semanário de Férias. Esse é um webjornal produzido pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. A edição desse semestre viaja no mundo da literatura. Vamos falar sobre um dos maiores eventos culturais do Rio Grande do Sul, que ocorre todos os anos no outono de Santa Maria, a Feira do Livro. Entre os estandes há conhecimento, diversão, magia, drama e paixão. Tem gostos para todos os bolsos e públicos. Quem anda pela Feira do Livro sempre para em alguma banca. Mesmo que a feira já tenha acabado, vamos passear por ela. Segundo Telso Bresolim, um dos organizadores do evento, na 43ª edição da Feira do Livro de Santa Maria, passaram aproximadamente 170 mil pessoas pela Praça Saldanha Marinho. De acordo com o organizador, muitas pessoas veem a Feira do Livro como um momento único e de interação com o universo da cultura. E uma das questões que a gente pode comentar em relação a feiras anteriores é o aspecto mais aconchegante, assim, que a gente tem ouvido comentários da feira nesse ano. Ela parece estar mais clean, mais aberta. A Câmara do Livro fez com que as suas estantes principais foram totalmente reformadas, pintadas, então deu um aspecto visual mais interessante. E um outro aspecto que eu gostaria de salientar é que parece que a programação cultural está mais rica. Tem mais conteúdo, foi mais bem pensado. A Feira do Livro deste ano teve incremento na programação cultural e isso foi sentido pelo público. A Feira do Livro para Santa Maria é de extrema importância, porque ela traz o povo para a praça, traz os jovens, traz as crianças para conviverem com a leitura, que é uma das coisas mais importantes, né, que o ser humano deve sempre estar em contato, né? A leitura faz a gente se reciclar, faz a gente conhecer os grandes autores, isso é uma coisa muito importante. Eu, particularmente, não participei muito ainda da Feira do Livro, porque eu estudo durante a semana e o tempo para participar é durante o final de semana, eu vou conferir mais durante a manhã mesmo. Pessoal de livro, os livros estão com um preço bom, muitos livros, assim, o ano passado estava um valor, hoje continua o mesmo valor, né? Então é uma opção assim para Santa Maria, para o pessoal vir e adquirir o seu livro, né? No total, foram comercializados 55 mil exemplares. Além disso, 200 atrações subiram ao palco da Feira do Livro durante os 16 dias. O sol é para todos, me deu super bem. Como eu era antes de você também, e esse aqui nessa última semana, né? Até por ser lançamento e pegar esse público mais adolescente. Nas estantes, os livros normalmente criam poeira. Mas passando em mão, essas obras têm o poder de formar asas e opiniões. Com exemplares diversificados, na Feira do Livro teve saldões e refritecas. Eu mesma fui conferir que é possível sim achar com pouco ou sem dinheiro no bolso muita coisa. Ele mudou ao longo do tempo, passou por reformas, sobreviveu à era digital. Às vezes tem cheiro e volume. Assim é o livro que segue sendo a escolha de muitas pessoas como forma de entretenimento, cultura, conhecimento e até como companhia. Eu leio desde os 5 anos. Onde tem livro eu estou. Eu leio no mínimo 5 horas por dia. Para quem acha que conhecimento custa caro, se engana. Em feiras é possível encontrar exemplares com preços acessíveis e até mesmo de graça. A procura por livros usados, por exemplo, é grande. Em Santa Maria existe pelo menos 2 sebos, lojas que vendem exemplares que já foram lidos e relidos por muita gente. 99% do que eu tenho é adquirido dentro do sebo mesmo, por leitores que têm o livro, vendem ou trocam com sebo. Mas alguma coisa também a gente compra, ponta de estoque de livraria, ponta de estoque de editora. Leilão, lotes de livro em leilão. Além de comprar obras usadas ou bem baratas, que tal uma leitura de graça e ao alcance de todos? Rechear uma geladeira velha nunca foi tão saboroso quando o ingrediente principal é a cultura. O que poderia virar lixo de difícil descarte?
vira possibilidade e abre novas portas para os leitores. O projeto Trajeto Cultural Sebo Café ele surgiu na cadeira de projetos experimentais em publicidade e propaganda, onde eu e uma outra colega minha, Lisiane, nós planejamos uma ação de comunicação para o Sebo Café e aí nós colocamos as geladeiros-tecas nas ruas. De graça ou por um preço acessível, o importante é que os livros estejam ao alcance das mãos e dos olhos dos leitores. Assim, podemos potencializar inúmeros materiais bibliográficos para todos os gostos. Eu leio muito e gosto de dar também livro. Eu não dou presente, eu dou livro. Você pode escolher viajar no tempo, reviver histórias, dar boas risadas e se emocionar. Um livro mostra novos olhares, faz questionar e pode ser considerado uma arma a favor do conhecimento. Confere aí o que a galera está procurando para ler. Ler um livro é sempre uma aventura. Descobrir novos personagens, histórias misteriosas, divertidas ou, quem sabe ainda, a cada página se emocionar com um romance. Os diferentes gêneros existem para atrair diferentes leitores. O gosto pela diversidade literária varia principalmente de acordo com a faixa etária do leitor. E quando a pergunta é, o que você gosta de ler? Eu gosto de sempre ler desde criança e o gênero que eu mais gosto são as biografias. Clássicos. Religiosos. Eu gosto da Turma da Mônica Jovem. Eu prefiro o romance, pois ele conta uma história bem bonita às vezes. Por isso, as prateleiras das livrarias precisam ter variedade e os escritores estão sempre atentos ao gosto do público, já que depois de publicar um livro, começa o desafio de vendê-lo e conquistar leitores para essa nova história. Segundo este supervisor de vendas, uma boa estratégia para atrair o público é a propaganda e, no caso do público jovem, uma propaganda relacionada a um produto com o qual eles já têm intimidade. Eu acho que do próprio gosto da gurizada que quer sair um pouco desse mundo dos games para os livros, né? Isso é muito interessante, porque normalmente menino tem um pouquinho mais de dificuldade para ler. Quando tu pega esse livro que tem, na verdade, a imagem do jogo e tu transporta isso para a literatura, eu acho que fica mais legal e assim, ó, tem muita aceitação, principalmente desse público mais dos menininhos mesmo, que agora já começaram a ler mais. Dos 5 livros mais vendidos aqui na Feira do Livro de Santa Maria 2016, que é o maior evento literário da cidade, 4 são infanto-juvenis. Histórias que abordam sobre o mundo virtual e também sobre viagens desastrosas. Histórias que chamam a atenção de jovens de 8 a 12 anos, como é o caso da Alexia. Alexia, o que mais te chama a atenção neste livro? Eu acho que ele é uma coisa humorística que as crianças sempre gostam de ver, porque ele é colorido. E a história dele chama a atenção de todo mundo. E o colorido, tem livros de outras cores, ele é mais a cor neon. E é porque ele é engraçado e bem pra nossa idade mesmo. Pela cor, pela propaganda, pela história. Seja qual for o fator que chama a atenção, o importante é saber que o mundo da literatura faz parte das nossas vidas. A leitura é importante porque ela aumenta o nosso potencial intelectual e também ela abre portas, né, para que a gente consiga empreender, no meu caso, em produtos novos, em assuntos novos que o pessoal está precisando. Entrar em uma história e desta inventar 1000 outras fábulas é uma característica comum no universo da literatura infantil. Nesse mundo, as crianças desenvolvem a imaginação, a competência narrativa e criam uma série de habilidades. A Feira do Livro é um lugar que já tem tradição por encantar a garotada. A leitura é algo essencial na vida de uma criança. Desperta a imaginação e ajuda na compreensão do mundo em que vivemos. Os personagens da literatura instigam os mais novos a aprender lições valiosas para o seu cotidiano. Que tipos de livros tu gosta de ler? Principalmente livros assim de aventura, fantasia, esses tipos de livros que eu gosto. Tu tá lendo um agora? Sim. Qual que é? Que é um dos piratas. Eles foram numa aventura que cada um eles estavam brigando porque não sabiam quem eles eram, tudo e tal. E eles acabaram se entendendo e ainda tem o enredo da história. Na Feira do Livro de Santa Maria, as opções para os pequenos são inúmeras.
Algumas livrarias decidiram abrir bancas somente com a parte infantil, separando-as dos demais gêneros, para assim atender toda a procura de maneira organizada. Na verdade, o livro infantil é uma coisa que todo adulto deveria ler, porque a moral dele é muito boa, até para o adulto, né? A gente começa a formar nossa personalidade através da leitura na fase infantil da vida, né? E quais os livros que mais saem? Ultimamente, os livros que mais têm saído é O Diário de um Banana, né? A continuação das meninas das Monster High, que é Every Hide, aquela, o Zumbi e todos os Minecraft daí. É os que mais têm saído ultimamente. A literatura infantil está em alta nesta edição da Feira do Livro de Santa Maria. Valores sociais como respeito e humildade estão presentes em algumas obras. Esse livro, Beto Repleto, ele, na verdade, ele foi feito por um concurso literário, o concurso Inês Sofia Vargas, da Academia Santamarense de Letras. Só que, no momento que eu escrevi esse conto para o concurso, eu acabei sendo convidado para participar da banca de seleção do próprio concurso. Então eu fiquei impossibilitado de concorrer. Engavetei a historinha, mas daí o meu amigo, o escritor Auriço Dati, um grande escritor de Santa Maria, de toda a região do Rio Grande do Sul, ele acabou lendo o conto e me incentivou bastante para a publicação. Ele, inclusive, faz a apresentação da obra, né? Então, o livro Beto Repleto, ele trata a respeito de um menino que ele é feliz, mas ele não tem uma felicidade completa, né? E por quê? Porque ele faz pichações, né? Ele é arteiro. E aí, de repente, surge Imembuí, que faz parte da lenda de Santa Maria, lenda de Imembuí, e acaba sendo chamado para participar num rio imaginário. E aí ele tem aula de respeito, diversidade, humildade, compreensão e acaba se modificando. E aí ele se torna, no final da história, repleto. Na Praça Saldanha Marinho, as atrações não param por aí. Além das banquinhas, o palco também teve destaque nesses 16 dias de feira. A peça teatral A Bonequinha de Pano fez a criançada questionar assuntos importantes do cotidiano. Durante a programação infantil da Feira do Livro de Santa Maria, a companhia Retalhos do Teatro realizou uma linda apresentação para dezenas de pessoas. A peça A Boneca de Pano é um monólogo criado pela acadêmica de teatro Débora Matilde. O espetáculo conta a história de uma boneca denominada Pitucha, que durante anos foi esquecida no sótão da casa de sua dona. Junto com a plateia, a personagem recorda a importância dos brinquedos mais simples. Para a gente dar atenção também a esse brinquedo confeccionado, a esse brinquedo que tem todo um carinho diferenciado, né? Até a boneca, que é a Pitucha, o nome da boneca, ela fala dessas outras bonecas, né? Fabricadas e tal, que ela seria especial porque ela foi feita pela avó, né? Que ela foi confeccionada com carinho, que a avó pegou os retalhinhos que ela tinha e fez a boneca. Então eu acho que é essa atenção para o simples, para aquilo que está próximo da gente, para a família e para o brincar. E a boneca de pano ela também proporciona muita imaginação. A peça já foi apresentada diversas vezes em escolas de Santa Maria através da Lei de Incentivo à Cultura. Ela busca passar uma mensagem às crianças e mostrar o valor das coisas mais simples da vida, de uma maneira descontraída, pois, durante a apresentação, as crianças riram, brincaram e cantaram junto com a artista. Essa criança, essa energia da criança não pode ir embora, mesmo que as crianças que estão assistindo, que vão ser adultos, que elas mantenham dentro dela essa energia da criança, né? Quando o palco se transforma em uma ferramenta educadora, faz pensar, questiona e desperta um novo olhar no espectador. Conheça o grupo Saca-Rolhas Teatro e Companhia, que leva a magia para crianças e adultos há mais de uma década. A literatura infantil sempre esteve presente em nossas vidas, muito antes da literatura e da escrita verbal. Seja ela por meio de cantigas de ninar, brincadeiras ou das contações. As histórias infantis seduzem a qualquer um
E é pensando desta forma que o grupo Saca-Rolhas se fez presente, mais uma vez, na Feira do Livro de Santa Maria. A magia e o encantamento trazido pelo grupo Saca-Rolhas Teatro e Companhia busca na literatura um modo de ilustrar os contos. Jader, queria que tu falasse um pouco para nós como que é o processo de criação do grupo de vocês. Bom, o nosso grupo já tem em torno de quase 15 anos, né? Começou comigo sozinho, né? Eu tive muita dificuldade porque teatro não se faz sozinho, né? A gente precisa ter uma equipe. Aí essa equipe foi se formando. Eu convidei o Luciano Gabi, né? Que aí fizemos uma dupla. Logo depois convidamos a Camila Borges, né? E aí agora somos um trio. Claro que a gente tem também várias pessoas que são convidadas a participar com a gente conforme a demanda dos trabalhos vão aparecendo, né? Temos o Jonas, né, que está trabalhando aqui na feira junto com a gente, tem o Laédio, tem a Denise Copete. Então há uma turma envolvida nesse processo. Com um sorriso largo e gestos bem expressivos, o grupo Saca-Rolhas transmite alegria em suas histórias e encenações, e desperta sentimentos em quem está assistindo, dando vida aos personagens dos livros. Como que está sendo a Feira do Livro aqui para vocês? Sendo bem ótima, bem importante para a gente. E o grupo Saca-Rolhas, vocês estão gostando da encenação deles? Sim, bem legal. O teatro funciona como uma ferramenta educadora que auxilia na formação cultural, fazendo com que o espectador seja transportado para uma atmosfera lúdica, estimulando tanto o desenvolvimento pessoal quanto a habilidade social de cada um. E olha só, para quem gosta de música pop e cultura underground, a bibliografia escrita pelo jornalista e professor Fabrício Silveira é uma boa leitura. Com mais de 2 obras lançadas, o escritor estuda desde 2010 a relação da música com os meios de comunicação. Fabrício, que é apaixonado pela cultura alternativa desde a juventude, relata o mapeamento cultural da cidade britânica em que viveu por 6 meses. Confere aí. Oasis, Joy Division e The Smiths são algumas das bandas que surgiram em Manchester entre os anos 70 e 90. Em um dos lugares mais badalados do mundo, essa cidade britânica foi palco de uma efervescência cultural que durou cerca de 15 anos. Basicamente, assim, o livro faz um registro do presente dessa cena musical de Manchester, né? Eu fui muito motivado assim por esse histórico da cidade e reconhecendo muito bem a importância histórica de várias bandas, assim. Durante o lançamento de Guerra Sensorial na Feira do Livro de Santa Maria, Fabrício explica que não teve intenção em buscar o passado musical de Manchester. Porém, ele se deparou com um legado presente nas bandas atuais. Buscando o presente, eu me deparo com o passado da cena. Porque esse passado, ele se manifesta muito frequentemente. Seja aceitando isso como influência, seja brincando com isso, seja negando mesmo o que essas bandas importantes do passado da cidade deixaram, né? Paulo Reis e Carlos Moraes, amigos de adolescência de Fabrício, acompanharam de longe a sua trajetória ao longo de 6 meses na Inglaterra. A gente acompanhou mais pelo jornal, assim, que ele publicava algumas crônicas, né, que ele estava falando a respeito dessa época que ele estava lá em Manchester para entender como é que funcionava a música naquela época, nos anos 70, 80 e agora, né? Em relação à iniciativa do livro é fantástica, porque é algo que tem tudo a ver com o Fabrício, com o que ele estuda, com o que ele pesquisa. E esses 6 meses que ele passou na Inglaterra, acho que foram de suma importância para a carreira dele. E é claro também para o rock gaúcho, que ele fez esse cruzamento bacana das bandas, do cenário, do pop, do punk, do post-punk, cruzou com artistas gaúchos. Então, para a cultura musical gaúcha é extremamente importante, uma obra muito válida mesmo. Já dizia a mãe da dança moderna, Isadora Duncan, dançar é sentir, sentir é sofrer e sofrer é amar. Esse movimento é uma ferramenta que só traz benefícios tanto para o corpo quanto para a mente e não tem gênero nem idade.
A dança é uma manifestação artística que utiliza a linguagem do próprio corpo como transmissor de sentimentos. A Feira do Livro de Santa Maria também é um espaço para manifestações culturais e artísticas, entre elas a dança. A Escola São Pedro de Alcântara, do interior de Cacequi, aproveitou o evento para mostrar o talento dos seus alunos. Uma viagem pelo mundo da dança e da música foi o espetáculo apresentado pela turma da oficina de dança do projeto Escola Aberta. O grupo já funciona há 4 anos. Só que assim, entram crianças e saem crianças, né? Então a gente está desde o início do ano, desde março. Sim, eles têm mais concentração, né? Eles participam mais, eles têm mais interesse em sala de aula também, que a gente exige, né, para eles participarem, que eles têm que ter bastante interesse em sala de aula, no comportamento, isso tudo ajuda bastante. E disciplina também? Com certeza. Por esse palco, as crianças entram no mundo da dança e da música. O incentivo pode fazer com que elas queiram seguir isso como carreira profissional no futuro. Eu sempre gostei de dança, mas nunca tinha aflorado em mim tanto como agora. E aí eu tento passar tudo isso para eles e espero que um deles sigam a mesma coisa que eu faço, né? Que é da dança, que um dia eu possa abandonar e algum deles possa seguir em frente. O público acompanhou atentamente o espetáculo. Algumas pessoas registraram as apresentações através de fotos e vídeos. Teve gente que até entrou no ritmo da música. 7. E tu gostou da apresentação? Sim, foi muito dedicada. Eu gostei muito dos detalhes, das fantasias e coisa e tal. E o que tu achou da apresentação ali do Michael Jackson? Bonita e linda também. Que o mundo da dança é mágico, já se sabe, mas a sua contribuição na vida das pessoas vai muito além. O palco proporciona várias sensações. Com a experiência, os bailarinos adquirem confiança não só para interpretar, mas também com os desafios da vida real. Tem mesmo alunos deste ano mesmo que assim, não conversavam, não interagiam com os outros. Quando entraram na dança, eu sempre prezo a união, no caso. Ninguém pode brigar com ninguém. A gente tem que ser unido, porque se não tiver união, em cima do palco não vai ter união. Ninguém vai dançar unido. Muitas portas se abrem com a dança, tu interage, tu se diverte. Nos nossos ensaios, a gente não só dança, a gente dá muita risada. A dança é um mundo muito divertido. Tem show, espetáculos, músicas, brincadeiras e bate-papo. A Feira do Livro é um momento de lazer para aproveitar com toda a família. Mas enquanto uns se divertem, muitos trabalham antes, durante e depois para realizar esse evento. Criar releases, notas, reportagens, sugestões de pautas, realizar entrevistas e convidar especialistas. Sempre tem alguém com uma câmera na mão e um papel e uma caneta no bolso. Antes mesmo da abertura da Feira do Livro, a assessoria de imprensa já trabalhava no lançamento do evento. O fim das atividades só ocorre com a divulgação dos resultados finais. Profissionais de diversas áreas da comunicação trabalham para levar as informações mais recentes da Feira do Livro para o público, entre eles o pessoal da fotografia e de rádio. Os alunos fazem uma extensão do trabalho que eles já fazem lá no Núcleo de Fotografia e Memória, mas com um olhar mais lançado mesmo para um objetivo de assessoria de imprensa. Mas são as fotografias, então, portanto, que são contributivas no processo de comunicação da feira, né? O Jornal Mural, que é produzido também pelo professor Bebeto e tal. Fazem 12 anos que a gente faz esse trabalho, contribuindo então com as fotografias que fazem circular a Feira de Santa Maria e o conhecimento dela para as pessoas. A minha função é apresentar os shows artísticos culturais que acontecem, também o Livro Livre, que é um espaço de debates e discussões, que acontece sempre às 19 horas, e também apresentar os livros que são lançados, tanto os infantis, que são lançados às 14 horas, e os adultos, que são lançados às 17 horas. Além do trabalho dos profissionais, os acadêmicos do curso de jornalismo da Unifra apuram as notícias que saem no site da feira e fazem as transmissões de rádio ao vivo contando o que acontece na praça.
O papel da assessoria de imprensa aqui na Feira do Livro se baseia na cobertura do evento, seja do teatro, as apresentações, espetáculos e, por exemplo, os lançamentos de livro também. E para mim, ao meu ver, é uma experiência bem interessante tudo. Eu estou gostando muito de fazer. Então fechamos o semanário de férias do primeiro semestre de 2016. Lembrando que essas produções são o primeiro contato com o jornalismo audiovisual dos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. As reportagens foram produzidas pelos acadêmicos da turma de Telejornalismo 1, com orientação da professora Glaíse Palma, e a disciplina de Práticas Orientadas em Telejornalismo, sob supervisão da professora Michele Dias. Já a edição foi feita pelos estudantes da cadeira de Edição Audiovisual da professora Nelly Mombelli e apoio do LAPROA, Laboratório de Produção Audiovisual. Até mais!